bem? Mônica e você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Eu estou aqui hoje com o Cláudio Testa. Tudo bem, Cláudio? Olá, tudo bem, Mônica? Para mim é uma satisfação estar aqui com você, hoje pessoalmente, novamente, né? E vocês também? Graças a Deus, tudo bem. Melhor ainda com a sua presença. Gente, nós estamos hoje, sabe com quem? Com um dançarino renomado. Ele dança em vários programas de TV, ele dança no samba, ele dança como professor, é um dançarino nato. Cláudio, conta pra gente como é que é ser um dançarino. Bom, na verdade é muito gratificante, né? Porque é algo que você gosta, ainda transmitir para os outros, né? Porque hoje eu dou aula também, faço algumas apresentações. Então a gente trabalha promovendo também a felicidade alheia. Então para mim é muito gratificante também o retorno dos espectadores, dos alunos. Então é muito legal trabalhar com o que você gosta. E você começou a dançar quando? Desde pequenininho? Na verdade desde novo, né? Desde novo eu sempre gostei de dança e tal, apreciava, acho que como muitos, né? Todo mundo, sei lá, gostava de Michael Jackson e eu apreciava muito esse artista, né, que era cantor, compositor, dançarino, e aqueles movimentos eu ficava vislumbrado. E aí eu comecei profissionalmente, na verdade no carnaval, me chamaram para compor uma comissão de frente, mas eu não gostava de carnaval, meu pai ficava assistindo lá os canais das antigas, né, falava, muda de canal, meu pai, muito legal, eu não gostava. Aí depois eu acabei gostando. A partir daí comecei a me profissionalizar com meus amigos e coreógrafos também da época. Comecei também sendo bolsista em escolas de dança, de consagrados professores. Aí a partir daí comecei a dar aula também, me apresentar e por aí foi. Hoje é algo que eu gosto. Hoje eu vivo somente da parte artística. Você vive da parte artística. Então você tem uma empresa de dança, é isso? Na verdade nós temos, eu falo nós porque nós somos uma equipe, né? Então eu digo sempre que não temos funcionários, nós temos colaboradores, todo mundo é sócio, né? Independente da área que atua. E hoje eu trabalho promovendo também a dança, a música, né? Porque eu também sou músico, credenciado na Ordem dos Músicos desde os 18 anos de idade. Olha, essa é nova, depois você vai me falar sobre isso. Sim, aí hoje eu trabalho com música e dança, né? Trabalho com música e dança, onde a gente leva alegria para os casamentos, para empresas e hoje também algumas dinâmicas também que a gente faz em empresas também. Olha, eu fiquei sabendo que você faz instituições, você faz empresas, como que é isso? O que você chega, você já começa a dançar, o que você faz? Que tipo de trabalho é esse? Com os funcionários? Com quem que é? Com todos envolvidos, funcionários, diretores, porque hoje, para diminuir o índice de burnout nas empresas, elas estão procurando algumas atividades diferentes. Então, no caso, eu como professor de dança, eu consigo atender até a página 7, porque eu sou um só. Porém, pela empresa, eu consigo abranger mais instituições. Então, hoje damos aulas em algumas instituições bancárias, algumas associações, damos aulas também na OAB, em algumas subseções da OAB também, e assim a gente vai crescendo, fora algumas escolas de dança. Então, a gente apresenta o grupo através da nossa empresa, professor A, B ou C, onde se der algum problema com o professor, a gente já substitui, e sempre temos esse treinamento com os professores uma vez por mês online, uma vez a 45 dias presencial, para a gente se reciclar, conversar sobre como está o andamento nos trabalhos e assim a gente procurar melhorar cada vez mais. Por exemplo, eu fiquei sabendo que na OAB, em alguns lugares, alguns advogados muito estressados, eles procuram dançar e isso vem ajudando no cotidiano, no dia a dia. Como funciona a dança para estar ajudando a pessoa? Porque também não é só psicólogo, gente. São algumas ações que fazem com que o estresse saia da pessoa e com que ela consiga prosseguir com o seu trabalho e com sua vida normalmente. Sim, como eu sempre digo, eu nem falo que
estou dando aula, professor de dança, não falo muito. Eu costumo dizer que trabalhamos com desenvolvimento humano. Por quê? Você trabalhar com o corpo já é uma atividade física, mas a dança trabalha com o corpo e com a mente, onde te ensina a socializar, a conversar mais, se aproximar mais de uma pessoa, tocando ela com respeito, atividades em grupos em dança, então te ajuda a desinibir também. Então, como eu sempre digo, a dança ajuda na qualidade de vida, né, na saúde, a trabalhar corpo e a mente. Corpo e a mente. Então, é um trabalho que agrega. Exato, que agrega e é necessário, porque para mim foi ótimo e continua sendo, porque para mim é uma terapia onde eu ministro as aulas, onde eu faço aquele ambiente ficar gostoso, tanto eu quanto a minha equipe, porque eu, como muitos também, já tive crise de ansiedade, o estresse hoje acho que está dominando aí boa parte do mercado. E, então a gente ajuda a diminuir o estresse, onde eu entendi que se diminuiu o meu, pode diminuir o do próximo. E me diga uma coisa, a pessoa que não sabe dançar nada, ela chega para você e fala assim, mas eu não sei nada, eu não sei se eu consigo. O que você faz? É esse tipo de pessoas que procuramos mesmo, porque eu acredito que todo mundo sabe dançar, só não sabe que sabe. Então nós mostramos que a pessoa é capaz. Tá? Então de repente a pessoa nunca fez nada, mas consegue fazer um 2 para lá, 2 para cá, mexer um para o lado e para o outro, andando, simplesmente andando, no ritmo, passo a passo. Então a dança se inicia daí. E é esse tipo de trabalho que fazemos nas escolas de dança e nas instituições na qual trabalhamos. A gente mostra que a pessoa é capaz. Então todo mundo sabe, só precisa saber que sabe. Então, gente, já sabe, se quiserem dançar, vocês liguem para ele ou ligam para a gente aqui, não tem problema nenhum, que a gente já fala o telefone dele e ele vai ensinar vocês a dançar, tá? É realmente dançar, não é dançar na vida, é dançar, entendam bem. E dançar é importante porque auxilia, ajuda, é gostoso, movimenta. Eu já fiz aula de dança. Gostou? Gostei, fiz com um dos professores dele, na empresa dele, não é? Verdade. Ele fez comigo também, fez comigo acho que umas 2 aulas. É verdade, gente. Aí ele lembra que eu fiz aula com ele também. Ela que não lembrava, né? Então, gente, ó, e a dança realmente ela aproxima as pessoas. E eu sou uma pessoa que não sabia dançar nada. Então, você vai aprendendo um passinho aqui, um passinho ali. E quando você vê, já formou uma dança. E quais os estilos que tem? Hoje nós focamos muito na dança de salão, tudo que é dançado no salão, né? Ou que a gente fala também, o que é dançado no salão, você dança na festa da sua vizinha, na festa de família. Então a gente ensina diversos ritmos dançados a 2, modalidades rítmicas, né? Então a gente ensina bolero, samba rock, samba de gafieira, samba no pé, forró universitário, sertanejo, entre outros também, né? E alguns passinhos de danças livres também. Então tem muita coisa. O que eu aprendi nas aulas é o seguinte, a gente aprende um passinho, aprende o segundo, o terceiro, são diversos passos. Só que a combinação dos passos é que dá um ritmo diferente e que dá uma modalidade diferente, é isso? Sim, que na verdade já dá uma dinâmica diferente. Então, de repente, sei lá, em 1 ou 2 meses você aprendeu 10 passos, você não precisa seguir aquele, tem que ser o 1, depois o 2, depois o 3. Não, você pode começar no 7, mudar para o 1, depois ir para o 4, ir para o 10º, e assim vai. E se de repente você esquecer algum, está tudo bem também. Porque quem tem que se profissionalizar mesmo é o professor. E hoje a gente vê que nem todo mundo quer se profissionalizar na dança, mas quer se destacar numa festa de família, num salão, porque realmente era um pouco inibido e tal. Então a gente trabalha essa parte divertida para a pessoa, mas sempre ensinando algo de importância. E a gente deixa a parte mais teórica para o professor, né? E qual que é o seu telefone, se alguém quiser dançar? O meu telefone, pode anotar aí, o DDD 11 95190 1127. Repetindo, 11 95190 1127.
Então, gente, olha, não custa nada. Se quiser dançar o professor, ele vai dar aula para você ou te encaminha para um local onde ele está dando aula, um dos seus professores está ali para te recepcionar, para que você possa aprender a dançar. Agora, eu vejo que os homens não são muito adeptos à dança. Por quê? Na verdade, eu costumo dizer que isso é cultural, né? Porque hoje o homem, quando cresce, é ensinado que é futebol e cerveja. Homem que requebra mais um pouco, antigamente não era tão bem quisto, né? Muito bem visto. E eu nunca fui por essa linha. Eu sempre gostei de dançar. Aí, por esse gostar, eu acabei me destacando. Aí eu procurava pessoas que também gostavam do que eu gostava. Aí hoje consegui também abranger, enxergar um mercado enorme, onde vários homens também dão aulas, vários homens procuram, inclusive a maioria dos homens que procuram é para se relacionar melhor com a esposa, ou é alguém que se separou, ou que infelizmente enviuvou, e fala, pô, Cláudio, eu queria sair agora e aprender a dançar. Então, vários homens, acredite, estão procurando a gente. Mas, de verdade, realmente, mulher é mais adepta para a dança. Para a dança, não é? E qual um caso, assim, uma história que você tem, que você lembra, que você achou muito interessante em relação à dança? Bom, eu vou contar a história de um amigo, porque eu lembro que eu estava indo ministrar aulas na escola do Carlinhos de Jesus aqui em São Paulo, onde eu dou aula, né? Aí eu estava indo pegar condução. Aí eu encontrei ele numa esquina, ele de carro, e ele triste. Tal. Eu falei, pô, eu não sei o que está se passando na sua vida, mas vamos lá, estou indo na escola de dança, vamos dançar. Aí ele, não gosto disso. Beleza. Só que, por acaso do destino, em menos de um mês, encontrei ele na mesma esquina 3 vezes, contando com a primeira. E foi muita coincidência. Aí na terceira ele falou, já é a terceira vez que você me encontra aqui, e não foi combinado, né? Não foi combinado. Ele falou, entra aí no carro, vamos lá. E ele ainda triste, né? Levei ele para a escola, conheceu a dança, enfim, se realizou, gostou, se tornou um belo dançarino, mas não dançarino profissional, mas nas festas que ele vai se destaca, todo mundo quer dançar com ele, enfim. Passado 2 ou 3 anos, a gente foi almoçar numa padaria, aí ele me falou daquela cena, falou, você lembra daquela vez? Falou, interessante, você nem me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, não, eu não quero saber da sua tristeza, eu quero te levar para a alegria. Aí ele falou, pô, foi o que aconteceu, hoje eu estou realizado e tal, e eu estava me separando. E acredite, eu estava pensando em tirar minha vida. 2 das 3 vezes que você me encontrou, eu estava decidido a fazer isso. Eu falei, não acredito. Ele falou, sério, porque muitos anos de casado, eu estava separando, não achei legal e tal. Eu falei, pô, não sabia disso, mas que bom que você está feliz. Aí ele conheceu outra pessoa na dança e estão juntos até hoje. Não casaram, só estão namorando, mas... Olha que beleza, gente. Olha, a dança salvou uma vida. Que importante isso. Na verdade, depois disso, a gente já escutou diversos relatos semelhantes também, de diversas pessoas, homens, mulheres, enfim, que passaram por situações semelhantes. Então, a dança resgata vidas mesmo. E nunca é tarde, não é isso? Nunca Todas é tarde. as idades. Todas as idades. Eu dou aula para crianças também, no projeto CCA. Eu dou aula para o pessoal da melhor idade também. E eu tenho um grupo de aposentados que a gente dá aula, então nunca é tarde. E eu tenho exímios dançarinos com mais de 70 anos que dançam muito bem, homens, mulheres. Tem crianças que dançam muito bem, então é qualquer idade. Hoje eu atuo diretamente para todas as faixas etárias. Mônica, e você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Hoje nós estamos conversando com Cláudio Testa, ele que é dançarino e dançarino renomado. Voltando à nossa entrevista de hoje, o nosso podcast, você já esteve em alguns programas. Quais programas de TV você esteve?
Bom, eu já estive bastante, já estive no programa Mulheres, eu esqueci o nome da apresentadora na época, Kátia Fonseca, se não me engano, já estive na Band também. Na Band eu fui entrevistado quando estava aí minha filha, né? Que eu lembro que era até na época de Dia dos Pais e perguntaram para ela, você quer seguir a carreira do seu pai? Eu queria. Eu falei, legal, o que ele faz? Ele dança. Professor de dança? Ok, bacana. Mas ela seguiu numa outra área, porém, pela igreja dela, ela está dando aula para os jovens. Hoje minha filha tem 18 anos, mesmo tendo já um ofício na qual ela já é remunerada mensalmente, ela está dando aula de dança também hoje e ganhando dinheiro com isso. Né? Muito legal. Enfim, então na Bandeirantes também eu fiz lá um programa que eram das Miss, não sei se era Miss Universo, não lembro, mas é um programa da Band, acho que era Miss Brasil, agora que eu lembrei que era Miss Brasil também, em 2016. No SBT já fui umas 3 vezes, programa do Ratinho, fui na Eliana, na qual ganhei um concurso de dança também da Eliana. Na Rede Globo já fui chamada para a SBTV, já fui na Cultura. Na Rede Globo também fui no Luciano Huck, foi alguns programas aí, acho que nos canais mais conhecidos aqui de São Paulo já fui na maioria. E na Globo eu fui no Rio. Então, no Rio também. Parece que você foi no último há pouco tempo, não é isso? Foi no Luciano Huck. E o que você fez lá nesse programa? Lá foi um quadro dele, onde estavam 3 pessoas que dançavam, né? E era um quadro lá, eu não me recordo bem o nome, quem que estava falando a verdade, quem que estava mentindo e tal. Era um programa bem legal, então foi 10 minutos lá de audiência, que foi bem bacana. E o estilo de música? Lá foi no samba, porque na verdade era uma pessoa que ficou mais tempo sambando no pé, que foi no Guinness Book. Né? Então eles pegaram pessoas de estados diferentes, aí a pessoa tinha que adivinhar quem foi a pessoa que ficou sambando no pé eu não lembro o tempo, mas ele ficou muito tempo sambando no pé. Por mais tempo, por não sei quantas horas. Aí eu tinha que mentir, que não fui eu, né? Então no programa falou, então você tem que mentir, tal. E muita gente acreditou que fui eu que tinha ganhado esse concurso, porque sabia que eu tinha ganhado alguma coisa, mas não lembrava o que era. E achou que eu que tinha ganho, mas foi o meu amigo do Rio Grande do Sul. Que ganhou? Ele que ganhou. Nossa! Foi excelente, foi excelente. E você samba muito, é isso? Eu acho que eu sambo modestamente legal. Porque sambar precisa ter gente, precisa ter gingado, precisa saber muito bem os passinhos. Não é todo mundo, porque samba precisa de gingado, é isso? Sim, acho que muitas modalidades rítmicas precisam de gingado, né? Mas o samba, para cada pessoa que desenvolve ele, é muito particular, né? Eu digo que tem situações na dança, seja no ritmo que for, não somente o samba, que acho que é algo meio que ancestral, já vem dentro da gente, já nasce. Como muitas pessoas precisam aflorar o conhecimento. Então tem pessoas que a gente ensina, ou sei lá, um determinado ritmo, que começa a dançar lindamente bem. E falam, nossa, como você aprendeu a dançar? Eu fiz 1 mês de dança com o professor e tal. Mas acredite, o professor só despertou isso, só aflorou. E estava lá guardado na própria pessoa. Na própria pessoa. Exato. Agora me diga uma coisa, quantos tipos de samba existem? Olha, eu vou falar que é muito amplo. Uma vez estava conversando com um professor, aí ele fez a mesma pergunta, né? Aí a gente falou, 3, 4, 5. Ele falou, existe mais de 15. Ele falou, nossa, que tem samba de umbigada, tem samba de rua, tem samba no pé, onde cada estado coloca uma nomenclatura de samba. Então tem sambas que hoje eu não sei de memória colocar, mas o que a gente pratica bastante aqui em São Paulo, samba rock, o samba de gafieira que originou-se no Rio de Janeiro,
samba no pé e samba pagode. É o que a gente mais pratica aqui em São Paulo. E qual que é mais procurado? Hoje o samba rock é um patrimônio cultural nosso, de São Paulo, que é bem procurado. Hoje várias crianças e o pessoal mais velho já dança. Então hoje eu acho que o samba rock é mais procurado. Porém, em época que se aproxima do carnaval, muita gente procura o samba no pé. Muita gente procura o samba no pé. O samba de gafieira hoje está crescendo cada vez mais, porque eu vejo muita gente procurando também. Agora eu estou sentindo um pouco de falta do samba pagode, que é bem característico nosso, que hoje não é muita escola de dança que dá aula, não é muita gente que está dançando também. Lógico, ainda existe bastante gente, só que a procura para o samba pagode não está tanta como o samba de gafieira, que originou-se no Rio de Janeiro. Mas o samba no pé, eu acho que ainda está emparelhado com o samba rock aqui em São Paulo. Mônica, e você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Hoje nós estamos conversando com Cláudio Testa, ele que é dançarino. Cláudio, e veja só, o Testa é por quê? Apelido de infância, né? Porque na minha época, quando criança, ninguém queria cortar o cabelo careca. Aí todo mundo que cortava careca, aí o pessoal ficava com aquelas piadinhas que hoje a gente denomina como bullying, né? Fala, ficou com testão. E eu não gostava de ter o cabelo black power, como o pessoal diz hoje, né? Mas era o cabelo mais alto. E eu pedia para o meu pai para raspar. Meu pai não gostava também, para que raspar o cabelo? Aí eu cortava baixinho. Aí ficou uma apelido, ficou com testão. Aí como eu insistia em cortar cabelo careca, então o apelido na época de infância, na escola, ficou porque eu era o que mais cortava careca. E acabou pegando, né? Então aí ficou Cláudio Testa até hoje. E Cláudio, você estava falando, nós estamos falando da dança, mas você falou também que é compositor. Na verdade, eu sou músico, né? Sou músico ritmista na categoria popular brasileira. Já compus na época também de escola, quando o pessoal compunha alguns raps e tal, mas hoje eu só estou mais na categoria de ritmista, onde eu toco alguns instrumentos de percussão. Então hoje eu sou dançarino e eu também sou músico na categoria ritmista popular brasileira. E quais instrumentos que você toca? De percussão bastante, alguns instrumentos mais voltados para o samba pagode, pandeiro, tantã, repique, tamborim, tem vários. Tem hoje, vários, você toca vários. É só pôr na sua mão que você toca. Isso, a maioria deles, não todos. Por exemplo, eu não toco cuíca, que eu gosto, apesar que um amigo falou que cuíca nem é instrumento de percussão, é de frição, o Edmei da Cuíca, grande músico também. Aí eu comprei uma cuíca recentemente já para treinar em casa, porque eu ainda não desenvolvo muito bem. Ainda, mas eu já... Olha que beleza. Olha que beleza. E vocês sabiam que o piano é instrumento de percussão também? Porque você pode tocar e fazer o ritmo nele. Isso é uma curiosidade que quase ninguém sabe. Verdade. Isso é interessante. Um amigo que toca teclado, ele falou a mesma coisa. Falou instrumento de percussão, onde você acaba fazendo as batidas também. Muito legal. Como também eu ouvi falar que o contrabaixo também. O contrabaixo também pode ser usado, que eles fazem instrumento batendo. Um amigo do contrabaixo me falou há muitos anos atrás também. Isso é interessante, porque veja só, você toca e você dança. Isso é muito importante para o ritmo. Então você sabe todos os ritmos, sabe a contagem dos tempos, e isso auxilia muito na dança. Exato, auxilia bastante. Na verdade eu sempre gostei da dança, mas eu comecei na música tocando mesmo. Primeira vez que eu subi no palco para tocar, eu tinha 12 anos de idade. Foi no palco de uma igreja no bairro do Bom Retiro. Um amigo de escola que me ensinou a tocar, o pai dele ensinou ele. E ele levava alguns instrumentos para a escola, o diretor permitia, falava, não, pode trazer. E nas gincanas de escolas, ou interclasse, como eles denominam hoje, e a gente fazia muita música tocada. Então ele ensinava vários alunos, esse meu amigo, que nós somos amigos até hoje, e ele ensinou vários dos alunos e eu fui um deles. Aprendi, comecei a gostar por causa dele e a gente se destacou aí também de forma
como E sempre. foi embora. É isso. Agora me diga uma coisa, o sapato, tem que ter sapato apropriado? Como para tudo, né? Então, para cada ofício você tem que ter o uniforme, digamos assim, né? E até como eu te disse uma vez, uma das vezes que eu apareci na Rede Globo, fui numa loja de calçados famosa em São Paulo, na Ponto Frio, e eu fui lá comprar sapatos para a comissão de frente da Escola de Samba Império de Casa Verde, na qual eu era o diretor, né? Ele fazia parte da comissão de frente. Aí o repórter, que eu esqueci o nome também, é de nome um pouco difícil, eles estavam querendo, a loja de sapato, não tem ninguém que dança no pé, e o vendedor me conhecia, tem o mesmo nome que o meu, né? Foi na hora que eu cheguei, Cláudio, vem aqui, ó, eu assustei, quem foi? Não, vem aqui, ó, põe um sapato que não você calça, mas você pode fazer o que? Não, eu falo, a gente está precisando de alguém que dança e tal. Mas o que é para fazer? Não, para fazer uma chamada. Aí ele foi, me entrevistou, dancei lá, né, sambei lá no pé, foi muito legal. Aí a partir daí, toda vez que eu vou na loja, eu já ganho um descontinho, já peço lá, já me dá aquele descontinho, de novo, você com desconto. Não tem que só dar o desconto, não, tem que dar o sapato para ele. O sapato, não um só, os dois, tá? Tem dois pés, viu? Eu já ganhei. Já ganhou o sapato. Ai, que beleza. E lá vem sapato masculino e feminino, mas é um dos melhores sapatos na qual eu já usei e uso até hoje, né? Isso daí acho que foi em 2006, 2007, eu já comprava antes lá, para as escolas de samba na qual eu atuava, aí até hoje eu compro o sapato lá. Inclusive o que eu estou usando hoje é de lá. É de lá. É de lá. E me diga uma coisa, o solado ele tem que ser de couro para deslizar mais fácil, porque a borracha aprende. Isso, na verdade depende onde você vai se apresentar, Então, quando eu vou nessa loja que é específica, ele fala, é para onde? Fala para tal lugar, então eu já uso um calçado de couro. Mas o tal lugar o que é? É o tipo de piso? Tipo de piso, por exemplo, para você desfilar no Embi, você tem que ter um sapato específico. Para você sambar no palco, um sapato específico. Acredite, o sambista ele desfila muito na rua, nos ensaios de ruas da sua escola, e onde as pessoas têm que aproveitar o calçado, também testar o calçado, acaba usando ele na rua. Então, tem que ter um calçado específico para cada, mas nem sempre, como o dinheiro está de acordo, a gente já pede, já dá um calçado que sirva basicamente para tudo. Para tudo, né? Porque cada piso diferente, o sapato desliza de uma forma diferente. Exatamente, e não pode deslizar muito, dependendo. Por exemplo, a MBI abertos, né? De repente, quando chove, se você já está com aquele sapato que desliza, quando chove, então você pode acabar escorregando. Então já tem que ter um certo cuidado também para pisar, e técnicas de dança também te auxiliam muito como você pisar, como você sambar, como você dançar um determinado ritmo. Então por isso é importante todo profissional ou pessoa que quer se destacar um pouco mais na dança, fazer aula de dança. A importância do professor também, ele vai indicar o calçado, como você pisar na avenida. É a mesma coisa, vou associar com um carro de Fórmula 1. Está lá correndo na pista, começou a chover, eles têm que trocar o pneu. Correto? Para usar um pneu específico. Então é a mesma coisa também para nós dançarinos, tá? E o professor auxilia muito como dançar. Segura um pouco, não faça tal movimento que é arriscado, e assim vai. E assim vai. E no caso da mulher, o sapato é mais complicado, não é? Porque o ponto que fica no chão é muito pouco, né? É a parte da frente, e se ela estiver usando salto, é minúsculo o ponto, né? Então, para ela ter um equilíbrio ali naquele sapato, é mais complicado, é isso? Exatamente. Porém, o mesmo cuidado com o solado vale para todos. O mesmo cuidado com o profissional que te auxilia na dança é o mesmo, aplicado para todos. Mas como a mulher usa normalmente salto, quando ela vai dançar, talvez no AMB, por exemplo, vai sambar, ela já usa um salto um pouco mais grosso, não usa um salto tão alto, mas lógico que ela tem que se destacar. E para isso, ela treina muito com o calçado de salto mais fino, de salto mediano, de salto mais grosso. Lógico que para estilo, muitas falam, eu gosto de me apresentar com salto mais fino, mas para dançar, o salto fino talvez não agregue tanto, né? Seja um pouco mais complicado. Então,
o samba carnaval, elas têm vários estilos de sapatos. Que na verdade para a mulher, né, ter sapato já É é a coisa mais fácil que tem. já é lindo, né? Mas imagine para quem dança, então, opa, vou dançar em tal lugar, vou usar tal sandália. Muito legal, muito interessante, né? Esse carinho da mulher com o calçado. Calçado. Agora, eu percebo que algumas pessoas elas se cansam muito. Isso que é? A técnica errada, a falta de técnica, a falta de treino, o que é? Tudo isso que você falou. Técnica é bom ter, porque todo mundo se cansa se ficar fazendo movimentos repetitivos. Porém, quando a gente treina pessoas para campeonatos, apresentações, a gente tem que dar algumas técnicas para ela na qual ela não se apresente tão cansada. Falar dança de tal jeito que aqui você segura um pouco mais. E assim vai. Falta de treino e resistência é importante. Então, a gente auxilia também a pessoa, faz caminhada, anda de bicicleta, vai para academia, porque resistência é importante também. Mas acredite, muito vai do mental também. Principalmente, eu lembro de uma certa vez, na escola também do Carlinhos Jesus, eu fui treinar um candidato a Raimundo. Aí a esposa dele falou a Cláudia, o problema dele é que ele cansa fácil, etc, porque o Raimundo na época tinha que ser mais de 100 quilos e tal, então ele era fortinho. Aí eu falei, dança aí pra me ver, tal, ele realmente dançava poucos segundos e tal. Aí eu via no treino e tal, aí um desses treinos, eu acho que no segundo dia já, eu falei pra ele, você topa fazer uma atividade nova comigo? Ele falou, topa. Então, aí eu dei algumas dicas, né, qual só não falo agora para não ficar muito exposto. Mas eu falei, eu vou falar tal situações para você e você vai ter que me responder de tal modo. Enfim, aí ele falou, beleza. Coloquei a música e eu conversando com ele, ele falando comigo, resumindo. Ele dançou uma música de 4 minutos, ele não conseguia dançar 30 segundos. Grudou todo mundo no vidro, a esposa dele também falou, nossa, o que você fez? Que só ficou eu e ele sozinho na sala, aí o pessoal assistia do lado de fora. Eu falei, eu não fiz nada de diferente do que ele não sabia. Então esse negócio de você ficar falando, eu não consigo, só consigo dançar 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos, é uma informação que você passa para a sua mente, você passa para o cérebro. Se você falar não consigo, você tem razão. Porém, se você falar eu consigo, você também tem razão. Então são informações que a gente passa além da técnica do físico, de treinar, etc, a gente mostra que o maior poder está na sua mente. Olha, gente, eu consigo dançar, vou sair daqui dançando, tá? E você que está em casa, você que está me vendo, me ouvindo, nos vendo, nos ouvindo, comece a dançar. É importante você dançar, é importante principalmente para ser feliz. Porque só dança quem está feliz. Quem está infeliz, ele não sai dançando para nenhum lugar. Mas se você começar a tentar, a sua vida vai melhorar. Você vai estar mais feliz, as pessoas ao seu redor vão estar mais felizes com a sua mudança. Então faça parte desta mudança, faça parte de um novo ciclo. Mude sua vida e mude para melhor, correto? Correto. E vale ressaltar também, que eu estava falando já na época de escola, a minha primeira apresentação de dança, eu não dancei, porque falaram que eu era muito ruim. Os meus amigos de escola, época de gincana, né? Tinha lá o pessoal, né, e tal, e a gente treinava os passinhos. Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, pro meu pai, eu vou dançar na escola e tal. Aí era passo de dança de rua, né? Hip hop e tal. Aí uns amigos iam cantar rap e a gente ia dançar. Aí eu falei pro meu pai, compra uma calça larga, assim, assado. Falei, mãe, compra uma camiseta, tal, beleza. Aí na hora teve uma peneira. Falou, vamos ver quem dança, quem não sei das quantas. E estávamos fazendo lá um passo onde os meninos e as meninas dançavam. E realmente ali eu estava destoando dos demais. Eu não estava pegando o passinho que eles ensaiaram na hora. Aí falaram, não, Cláudio está fora, Cláudio está errando. Aí eu fiquei com a minha roupa novinha, segurando um cartaz no meu rosto e o pessoal se apresentando. Só que por trás do cartaz eu estava me debulhando em lágrimas, eu estava chorando.
pessoa do lado esquerdo, eu fiquei do lado direito, segurando o cartaz e vendo o pessoal dançar, cantar, se apresentar. Fomos bem na gincana, tá? Fomos bem na gincana, acho que ficamos em segundo lugar, e eram acho que 8 ou 9 classes e tal. E foi muito bacana, porque naquela hora eu não estava pensando no grupo, estava pensando só em mim, né? Falei, pô, o pessoal me deixou de fora e tal, achei horrível aquilo. Mas ali eu poderia desistir, falar que a dança não era para mim. Não, nem lembro que idade eu tinha, mas era logo na sexta ou sétima série. Mas acredite, algumas dessas pessoas, nos anos que se passaram, vieram fazer aula comigo e pagando. Olha que interessante, gente. Então, na verdade, lembra da história do patinho feio? Sim. Então, o patinho feio, todo mundo deixava ele de lado e de repente ele se tornou um cisne. Sim. E é o seu caso. Você é um dançarino em potencial, você dançava a mais, então você destoava. Então, com isso, as pessoas sempre repelem o que é diferente. E sempre o que é diferente tem mais potencial que os comuns. Então, acredite em você. Veja que você também tem potencial. Assim como o Cláudio testa, ele tem potencial e ele dançou e acreditou. Assim como, veja só, eu também na escola eu não falava. Por quê? Porque minha voz era diferente. E eu tinha vergonha da minha voz ser diferente das dos demais. Eu achava estranho. Nossa, todo mundo falava, a Mônica tem voz estranha. Mas depois eu vim descobrir o quê? Que minha voz era diferente. Era uma voz de locutora, uma voz de jornalista, uma voz de apresentadora, mestre de cerimônia. E só depois que eu aflorei, assim como você. E também outras pessoas são assim, em quaisquer profissão. Então, seja você médico, seja você dentista, seja você cantor, bailarino, sempre veja o lado bom. Você pode ser um destaque e não está sabendo. Se alguém te critica, ninguém critica à toa. Se está te criticando é porque você chama atenção. É verdade ou não é? É verdade. Eu estava conversando com amigos músicos no final de semana agora e fazendo uma analogia a diversos programas de reality shows aí, pelo menos esses que tem dança, que tem música, e a gente estava falando que muitos deles que ganharam em primeiro lugar, a gente acaba nem lembrando, que é o caso talvez do Thiaguinho. O Thiaguinho ele não ganhou o programa que ele participou e hoje é um sucesso nacional, né? Muita gente conhece ele e os espetáculos dele são incríveis. Então, e assistindo também até esses programas de reality shows, eu lembro que era um de culinária. Aí o julgador, né, ele falou, ó, você não passou agora, talvez o seu momento não foi agora, porque é um programa, mas você é boa no que faz, falando lá para você, é muito boa no que faz, então não é porque você não ganhou esse programa agora, que você está saindo, que você tem que desistir, você tem um potencial enorme, mas aqui é um jogo, beleza? Então, no jogo de hoje, você está desclassificado, mas no jogo da vida você continua, porque você ainda está vivo. Então, isso daí ficou na minha mente também. Então, se você hoje não se destacou numa área na qual você almeja, continue insistindo que você vai. Por exemplo, o Sylvester Stallone, ele foi renegado várias vezes também. Aí ele quis fazer, ele mesmo fez o roteiro do filme Rock e ele queria ser o protagonista. O pessoal até comprou a ideia dele, mas querendo colocar um outro ator. E ele, não. Até quando ele conseguiu, foi um sucesso, na qual é até hoje. Até hoje. Então, só falta você se descobrir esse sucesso. Eu vou te contar mais uma. Opa, quero ouvir. Para mim, conhecimento é importante. Conhecimento é importante. Eu, na escola, na quinta série, eu só colava na aula de música. Eu não entendia nada, aquelas notinhas, aqueles negocinhos lá. Um dia a professora me pegou colando. Gente, aquele dia foi muito triste para mim. Foi tão triste que eu entrei numa escola de música e me formei em piano clássico, você acredita? Não acredito, é isso. Você poderia ter desistido ali também. Poderia ter desistido, mas aquilo eu falei, caramba,
E eu não consegui entender aquilo, a professora me pegou, eu falei, fiquei tão chateada, né? Falei, agora eu vou aprender essa bendita dessa música para não colar nunca mais. Muito bom, muito bom. Vou contar uma semelhante também. Eu, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos internacionais também, né? Dançando fora, né? Aí no caso, o inglês que eu tinha era o inglês da escola também, né? Aí eu fiz questão de colocar no elenco 2 pessoas que já estudaram inglês por muito tempo. Aí uma menina falou, eu não pratico muito, mas já fiz mais de 6 anos de inglês, tal, não sei o quê. Enfim, nós viajamos, só que eu via que as pessoas estavam se perdendo muito. Aí eu tinha um pouco de inglês da escola, nunca fiz um curso específico. Aí eu comecei a estudar lá mesmo. Lá mesmo comecei a estudar, falar com pessoas de lá, que tinham outros grupos de outros países e tal. Comecei a estudar pela internet, um pouco tempo que eu fiquei 6 meses. Enfim, eu acabei me destacando tanto que o pessoal falava, com quem que eu falo? Não, falo com o Cláudio que fala melhor de inglês. O meu inglês hoje é errôneo ainda, mas hoje eu me viro, né? Hoje eu me viro e eu acabei me destacando lá. E olha que era algo que eu não tinha tanto carinho, assim, não tinha tanto carinho. Mas hoje, qualquer profissão exige um mínimo de inglês e eu acabei gostando. Tanto quando eu voltei, hoje eu já estou mais interessado. Qualquer palavra que eu leio, eu falo, como que seria essa palavra em inglês? Então, para mim, acabou sendo interessante também. Então, algo que, sabe como o pessoal costuma dizer, a necessidade faz a pessoa, né? A necessidade faz o homem. Então, acabou virando ali e eu acabei me destacando e onde hoje pessoas ainda querem que o nosso grupo retorne para fora do país. Eu falo com algumas pessoas também em outro idioma. Lógico que alguma coisa eu pesquiso lá ou cá, mas ainda continuo, né? E eu quero ainda aprender a língua mais falada do mundo. Né? O importante é a força de vontade. Se você quer dançar, você pode dançar. Hoje existem técnicas, muitas técnicas para que você aprenda vários estilos de dança. Hoje nós temos bastante o samba, bastante o sertanejo, que o pessoal gosta dos passinhos. E aí a gente lembra do pessoalzinho nas festas, o pessoal do flashback. Muito legal. O pessoal pede muito, não pede? Pede muito, até porque o pessoal hoje que procura a gente fica sentado e fala, Cláudio, eu vou nas festas de família, o pessoal me chama para dançar e eu fico com vergonha. Então a gente faz de tudo para desinibir a pessoa, tirar essa vergonha dela e a pessoa ir se apresentar. Flashback é muito legal, sertanejo hoje está muito em alta, muito interessante, tem muitos amigos que praticam num campeonato, também disputam campeonato e tal, e é muito legal você ver a pessoa feliz dançando, seja o ritmo qual for. Cláudio Testa, dançarino profissional, dançarino de TV. Qual que é o seu telefone, Cláudio? DDD 11, celular 95190 1127. Aí, gente, se vocês quiserem aprender a dançar, é com ele. Repete seu celular. 11 95190 1127. Agora, me diga uma coisa. Os programas de TV, o que você acha que realmente dança muito bem? Eu gosto muito. Eu sou muito da linha dos mais velhos, tá? Tem muita gente que dança bem. Eu respeito muito os profissionais de Jaime Rocha, no qual também dou aula em algumas escolas dele, tá? Jaime Rocha eu respeito muito, eu acho o exímio dançarino, o próprio Carlinhos de Jesus, gosto muito também, até porque foram pessoas que abriram portas para todos os profissionais da dança de salão, porque eles viajam o mundo todo, viajam o país todo também, então só mostrando um pouco do seu conhecimento. Então aquele pouco desperta algo em algumas pessoas, como despertou em mim, despertou em outras também. Então eu tenho um exímio respeito pelos professores, pelos mais velhos. E você também que quer ser dançarino profissional também pode, porque a pessoa pode dançar não só como professor, mas também em grupos musicais, em teatros. Como que é isso? Exato. Eu acho que o teatro é um grande formador de talentos também, né? Um grande formador de talentos, porque hoje no teatro você canta, você atua, você dança, até desenha no próprio teatro.
E um dos maiores teatros no qual eu vivo até hoje é a escola de samba em si, porque lá tem muitos artistas, todos. Tem artista escultor, artista pintor, artista desenhista, dançarino, cantor, os próprios músicos em si, né? Então é uma classe artística, um teatro imenso, porque na avenida você vê que todo mundo ali tem que atuar. Ó, você está representando tal personagem, você está colocando essa fantasia, então você está representando tal personagem. Então o teatro eu acho que é um grande promissor de talentos. De talentos. Agora, como que você faz, por exemplo, a escola de samba te chama para fazer os passos de um samba enredo? Como que você coloca os passos? Existem nomes, os passos, tem que ter determinados passos para que a escola seja campeã, tem que ter passo mais difícil, passo mais fácil, ou a pessoa vai 2 para cá e 2 para lá e só isso e ganha? Não, na verdade aí já tem uma regrinha, porque hoje quando você coloca a escola na avenida, você tem 9 quesitos a serem julgados, né? E cada setor tem que fazer o seu bem feito, mas generalizando, a escola tem que andar bem na avenida. Então esse andamento se chama evolução, então a gente tem que evoluir bem. Então um setor tem que se comunicar com o outro. Então o trabalho de harmonia, 12 harmonias são fundamentais. E falando em harmonia, tem outro quesito que é julgado, que é a harmonia, que é o canto da escola também, né? Então você tem que cantar bem o enredo da escola, tem que se expressar bem. Então esse andamento da escola junto com o canto tem que ser conectado do começo até o fim. Aí fora que tem outros quesitos que são julgados, fantasia, etc, harmonia, a música de frente e tal. E nesse caso, a dança é específica para cada setor. O casal de mestre-sala e porta-bandeira tem que ter uma dança específica para eles, mas dentro do tempo de evolução. Que quem determina esse andamento são os líderes de harmonia, né? São chefes de harmonia. Bom, as alas coreografadas têm um andamento, então alguns são 2 para lá, 2 para cá, um balanço, um giro, mas tem que continuar naquele andamento da escola. Outras alas que não exigem tanta dança, tem um dedinho para o alto, como dizem de maneira generalizada, mas tem que acompanhar a evolução. Então é muito amplo, é um estudo. Por exemplo, se você for numa escola de samba hoje e desfile amanhã, você vai acompanhar bem pouco, mas acredite, acabou o carnaval, vamos lá, esse ano o carnaval é em fevereiro. Quando for março, eles começam a desmontar os carros, e em abril eles já começam talvez a montar para o próximo carnaval. Se vocês acompanharem o processo de início até o término, você vai se apaixonar. Foi assim que eu comecei. Lembra que eu falei no começo da entrevista que eu não gostava do carnaval? E foi assim, vendo cada detalhe, respeitando cada artista. Eu lembro que eu estava numa escola de samba, aí veio um rapaz de Parintins, né? Ele estava com um estilete na mão e um pedaço de isopor. Estava lá, quietinho no canto dele, esculpindo aquilo. Eu só olhei. 3 dias depois, eu voltei lá na mesma escola, ele tinha esculpido um tigre que tinha até os dentes do fundo. Falei, eu peguei na mão, falei, que perfeição e tal. Aí eu fui atrás dele. Foi você que fez isso, né? Eu falei, foi. Caramba, quanto tempo você demorou? Não, eu só fazia na minha hora de almoço. Eu falei, meu Deus, então eles que fazem aquelas esculturas grandes de carnaval, tem o pessoal que pinta, o pessoal que esculpe, tá? Então respeitando mais o profissional, aprendi a gostar mais. E é ali onde eu trato diretamente com as pessoas, eu vejo quanto a pessoa tem que se transformar num ator. Um exemplo, sei lá, você vai sair de Emília e de Pinóquio na avenida, então você tem que vir, além da fantasia, com os trejeitos de Pinóquio, trejeitos de Emília. Então, naquele momento que está ensaiando e passando na avenida, ela tem que atuar. Então, a gente pega os profissionais que vão ensinar a dançar, a atuar, a cantar, etc, etc. Então, é um dos mais belos teatros que eu acompanho até hoje. E me diga uma coisa, na dança, numa escola de samba, são qual tempo? 2 horas dançando?
1 hora. A escola toda tem 65 minutos para passar na avenida. Então, ela sai e ela tem que sair, os últimos têm que sair em 65 minutos. Exatamente. Porém, tem os primeiros, né, que entram e tal, então eles ficam em média entre 20 e 30 minutos na avenida. Então, todo mundo que entra para desfilar fica em média 30 minutos na avenida só. Então, desde a faixa da concentração até a dispersão. Mas a escola toda em si tem que passar no máximo de 60. Mas 30 minutos dançando é muita coisa. Na verdade, não. A gente acha que é, mas quando você está passando na avenida, a sensação de todo mundo é a mesma. Ué, mas já acabou. Por exemplo, nos ensaios que você vai na quadra de escola de samba, você fica 3 horas cantando, 3 horas com o dedinho para o alto ou 3 horas dançando. Ali é um treino, já é preparação. Muitos ensaios já começam em setembro, alguns em agosto, para você desfilar só em fevereiro, março. Então ali é aquela preparação, de tanto que você ensaia, falando já fico 3 horas, você vai com a mente de que vai ficar 3 horas desfilando no AMB. Mas você passa com aquela energia de ensaio de 3 horas, você passa em 30 minutos. Você tem que chegar antes, se preparar. Mas quando a escola começa a cantar, você já incorpora o personagem e desfila. Mas 30 minutos passa muito rápido e você sente na pele, no corpo e na mente que foi muito rápido, que você aguentaria Passou umas 3 horas. E você, como professor, você treina essas pessoas a dançarem? Exatamente. A desfile? Sim, a gente treina as pessoas. A gente mostra o enredo, né, que é a história. Depois a gente passa o samba enredo, né, que é a história na junção com a música. E a gente explica o personagem que ela vai representar com aquela fantasia, que são inúmeras fantasias diferentes. E a gente prepara a dança para elas também, independente de ter muita dança ou pouca naquela aula. Porque a ideia é a gente passar feliz, alegre, tá? E não só alegria no rosto. Falar só passar alegre é só mostrar os dentes na alegria. Não, você tem que levantar a cabeça, mostrar alegria no rosto e alegria no corpo. Porque um corpo caído já não mostra alegria. E um corpo agora com uma altivez melhor já transmite uma mensagem diferente. Mônica, e você em destaque na sua rádio Mogi FM Web. Nós conversamos com Cláudio Testa, ele que é dançarino renomado. Cláudio, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer estar no seu programa. E repita mais uma vez seu telefone para o pessoal poder dançar. 11 95190 1127. Se não, pode falar com a Mônica que ela me acha rapidinho. Então, por hoje, nós terminamos o nosso podcast com o dançarino. Então, dance você também. Muito obrigada e até a próxima.